Gravando. Bom dia, então, a todos vocês. Sejam bem-vindos ao Expresso da Luz, que é esse seminário internacional de autoconhecimento e espiritualidade. O Expresso da Luz ele já acontece há 2 anos consecutivos, sempre 2 edições por ano. A gente começou em 2021, no meio da pandemia, né? E esse movimento veio na intenção mesmo de auxiliar as pessoas que estão aí no processo do despertar de consciência, que estão buscando, né, aprofundar dentro desse mundo, vamos pensar assim, do autoconhecimento e, ao mesmo tempo, espiritual. Lembrando que espiritualidade, nesse contexto, não tem nenhum tipo de ligação dogmática e nem está atrelada a nenhum tipo de religião. Espiritualidade é a busca por aquilo que faça sentido para a sua vida, um sentido mais profundo, né? E com um P maiúsculo. E você ser uma pessoa espiritualizada não quer dizer que você é uma pessoa espiritualista, que são coisas diferentes. Nesse contexto da espiritualidade, atrelada ao autoconhecimento, a gente trabalha de uma forma mais universalista, no qual as pessoas podem ter acesso, independente de qual seja a sua crença, né, do que realmente é a verdade para ela. Nessa busca íntima de encontrar a verdade, se redescobrir, a gente passa por diversos estágios, né? E, inclusive, tem até uma palestra no nosso canal do YouTube que fala sobre os estágios do despertar de consciência. Normalmente, as pessoas param no 4º estágio, onde que a vida dela parece uma montanha russa. Às vezes, ela sente uma energia, uma motivação, uma ativação e uma percepção de que ela é capaz, que as coisas estão evoluindo, e de vez em quando ela volta de novo achando que está estagnada, não consegue dar um passo à frente, que a vida está parada, e aí ela vai vivendo esse looping, né, dentro dessa montanha russa, nesse sobe e desce, para chegar no 5º estágio. Mas hoje o nosso tema inicial comigo, né, é sobre meditação quântica, e aí eu coloquei um outro nome também, só para contextualizar em termos de conceito, uma meditação metafísica. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um slide, 10 minutinhos, rápido, só para a gente poder compreender o que é isso, né? E apresentar para vocês esses termos conceituais. Lembrando que não é verdade absoluta de nada, é apenas um ponto de vista nesse universo de infinitas possibilidades, tá bom? Seja bem-vinda, Ana. Prazer ter você aqui. Então, nós vamos lá para a nossa apresentação. Deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint. Vou abrir para vocês compartilhar. Meditação metafísica. Bom dia, Larissa, seja bem-vinda também. Bom ter cada um de vocês aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação rapidinha, pessoal, só para vocês poderem acompanhar. Meu nome, então, é Antônio Marcos, mas a maioria das pessoas me conhecem como Toninho. Tradição, todo Antônio, né? Dentro do inconsciente coletivo vira Toninho. Então, eu sei que esse nome, Antônio Marcos, ele só dura 5 segundos para alguns. Pega a intimidade, vai virar Toninho. Primeira coisa, então, que eu vou apresentar para vocês aqui sobre a meditação metafísica são alguns conceitos, né? Antes de entrar nos conceitos, só vou me apresentar rapidamente para vocês terem uma ideia de onde que eu surgi, né? Como esse cara apareceu, como é que ele está falando aí, nunca tinha ouvido falar dele. Então, meu nome, então, como eu te falei, é Antônio Marcos. A primeira formação que eu tive na função aqui na matéria foi em formação em educação física pela FMG, aqui em Belo Horizonte. E aí, em 2009, eu comecei a trabalhar com os projetos corporativos dentro das empresas. E então, me especializei em saúde e qualidade de vida do trabalhador. Comecei a desenvolver vários programas voltados para a qualidade de vida dentro das empresas, no qual eu faço até hoje, né? Até 2023. Fiz uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal pelo Instituto Renascer da Consciência, que fica em Ravenna. Sou um responsável idealizador por alguns programas voltados nessas empresas, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, né? Que algumas empresas são multinacionais, de projetos voltados para a qualidade de vida. Dentro desses projetos, eu comecei a desenvolver, então, um trabalho voltado mais para a liderança, para desenvolvimento pessoal, para capacidade de gerenciamento e gestão de pessoas. E comecei a aprofundar cada vez mais nessa compreensão do que é o ser humano, né? E aí eu tive que me especializar em algumas linhas da psicologia.
Então, eu fiz psicanálise, fiz neuropsicologia e me formei também como psicoterapeuta quântico, que trabalha as questões das energias. Em 2020, eu comecei a vir para a internet por causa dessa situação que a gente viveu, né, da pandemia, e aí eu comecei a desenvolver alguns programas online. Um deles é Os Buscadores, que é um programa de autoconhecimento e espiritualidade, que a gente estuda todas as segundas-feiras, aqui pelo Google Meet. Tem os Homens de Luz, que trabalham o sagrado masculino, que acontece todas as quartas-feiras. Tem a Quinta das Meditações, que são eventos voltados para a meditação quântica, no qual a gente faz alguns trabalhos em cima da meditação, esses trabalhos espirituais. E tem alguns eventos que a gente faz, né, durante esse período aí, quando começou a abrir as possibilidades. Né? Só para vocês terem uma ideia do trabalho nosso. Um deles que a gente faz é o Conexão Gaia, que é um retiro espiritual que acontece também 2 vezes por ano. Nós estamos, inclusive, com direcionamento para março, vai ser dia 17, 18 e 19 de março, com as inscrições abertas. Quem quiser participar depois, pode me procurar, tá bom? Bom, quando a gente fala de meditação, a gente vai entender a origem, né, a etimologia da palavra, só para a gente poder acessar de uma forma mais consciente. O termo é Pali, e ele significa, né, cultivo. É conhecido também por uma questão de referir-se a Bhavana, nesse sentido mais tibetano, hinduísta e budista de percepção da palavra. O termo meditação foi utilizado como palavra para traduzir práticas espirituais orientais, referida pelo termo dhyana no budismo e no hinduísmo, né? E no uso contemporâneo existe um significado paralelo do termo, né, no qual até dentro do cristianismo é falado como contemplação. Quando você está em estado contemplativo consigo mesmo, né, fazendo ali os seus acessos internos ao inconsciente, você está em meditação. Dentro de algumas práticas espiritualistas, a gente vai falar que a gente vai acessar estados ampliados de consciência. Algumas pessoas usam a palavra alterados, estados alterados de consciência. Eu utilizo ampliado, pelo seguinte motivo. Na percepção de alterado, você não tem consciência do que está acontecendo, né? Você não está presente. Agora, no estado ampliado, em algumas práticas espirituais, você tem consciências, os seus sentidos estão mais apurados e você está com a capacidade ampliada de percepção de você e do todo. Então, eu falo estados ampliados de consciência. A definição, né, de algumas distintas linhas, né, trazem para a gente de uma forma mais resumida. É uma prática de focar a mente em um único objeto. Por exemplo, uma estátua religiosa, na própria respiração e um mantra. Toda vez que eu estou focado nisso, né, eu estou trabalhando essa questão de estar em estado meditativo, segundo essas definições. Outra definição é uma abertura mental para o divino, objetivando a orientação de um poder mais alto. Então, toda vez que eu vou meditar, eu estou buscando ali uma conexão com aquilo que eu tenho como centro norteador de consciência, ou como Deus. Outros vão dizer que é um estado de silêncio, que é vivenciado quando a mente se torna vazia e sem pensamentos. Né? A gente tem um leque aqui de abertura para poder entrar em questões de aprofundamento. Primeira coisa, estado de silêncio, né? A mente vazia. Isso são termos que é muito utilizado dentro de um consenso social. Mas, quando você vai extrair o verbo da letra, você vai perceber o que é o silêncio. O que é estar com a mente vazia? Aprofundando nisso, a gente vai perceber conceitos diferentes, até mesmo pelo próprio conceito da palavra. E uma outra definição é um estado de contemplação da realidade e seus aspectos, como a impermanência, né? Eu, como ser transitório nesse mundo, eu vou refletir e contemplar a mim mesmo. Qual é a minha realidade nesse aqui, nesse agora? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? E leva a gente a atingir estados superiores de consciência e inconsciência. Dentro de uma linha psicanalista, a gente pegando Freud, né, no qual o Freud, dentro do seu livro lá, ele traz, né, falando sobre os sonhos, interpretação dos sonhos, que é uma das suas maiores obras, Freud vai trazer para a gente uma percepção do que existe no nosso inconsciente.
Quando a gente vai entrar na linha, né, psicanalista, a gente vai lá na terapia, na psicanálise a gente escuta o outro falando, a gente vê o outro dizendo, trazendo as coisas, né, sobre as suas percepções, e aí ele começa a falar do que aconteceu no sonho. E aí as pessoas normalmente se tendem àquilo que é mais comum. Ah, eu vi um beija-flor, eu vi ele batia, ele era dessa cor, tarará, e começa a falar dos seus sonhos. Para Freud, o mais importante não é aquilo que a mente consciente é capaz de traduzir em palavras, mas aquele detalhe que estava atrás do beija-flor, que talvez você, na hora de falar, você nem tenha acesso, mas a partir do momento que você vai falando, você vai evocando, que é o termo, né, utilizado, evocando do seu inconsciente detalhes, e esses detalhes que vão fazer a revelação do inconsciente. Nesse sentido, a gente atinge estados superiores de ampliação da nossa consciência, porque ela vai resgatando, e às vezes esse resgate não é tão fidedigno, a mente mente, como a gente já sabe disso, e ela então traz para a gente algumas percepções e uma forma de adjetivar a experiência dos sonhos. É também um desenvolvimento de uma determinada qualidade mental, como energia, que a gente vai falar sobre meditação quântica, de concentração. A gente pode trazer uma linha mais à frente que vai ser falada, que é do mindfulness, que é de atenção plena, né, como está dizendo aqui, e também percepções sobre bondade, sobre amor, sobre auto-amor, né, autocuidado e outros sentimentos que são exteriorizados através da prática da meditação. E também o pensamento sustentado e aplicado em um tema, né? Por exemplo, a meditação cristã. Toda vez que eu vou orar, eu estou focado na imagem, talvez, do seu representante, Jesus Cristo, ou de alguma entidade, ou de algum santo. Eu estou focando a minha oração através da fala, intenciono e depois eu silencio para fazer essa comunicação. Quando a gente pensa em termos metafísicos, aí nós vamos entender que esse termo meta ele vem do grego e significa depois de ou além de tudo, né? E physis significa natureza ou física. Então, depois da física, depois da natureza, o que existe? A meta, então, vem de algo que está além daquilo que eu tenho como conceito natural, que eu compreendo pela minha consciência. Eu vou viver experiências que alguns vão dizer transcendentais dentro da meditação. Experiências transpessoais, experiências metafísicas que vai além da compreensão física ou além da compreensão da natureza. E a metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que examina a natureza do ser, da realidade, incluindo a relação entre a mente e a matéria, entre substância e atributo, entre potencialidade e dualidade. Primeira coisa é compreender o que é princípio e o que é essência, né? Quando a gente fala de princípio, a gente vai pensar em leis naturais, em leis, talvez, para alguns herméticas do Caibalion. E quando a gente fala em essência, aí que entra a questão do autoconhecimento. O que é essência? Uma palavra que todo mundo fala, que todo mundo traduz, que todo mundo traz para a discussão e que às vezes, sei lá, eu sou essência, eu quero viver a minha essência. Mas compreender o que é essência vai além da percepção física, vai além da compreensão daquilo que a gente entende como seres humanos de que somos. E é muito utilizado às vezes para alguns terapeutas que ele fala assim, você é muito mais do que você imagina, você é muito mais que seu pensamento, você é muito mais que esse corpo, você é muito mais do que você compreende o mundo. E aí as pessoas às vezes ficam assim, tá, eu sou muito mais, o que eu sou? Eu sou essência. O que é essência, então? Para compreender o que é essência, às vezes algumas experiências transpessoais, transcendentes, metafísicas, são necessárias para auxílio da compreensão do ser. E aí, nessas experiências de encontro à essência, que todo mundo que está no autoconhecimento, pelo menos pela minha percepção, estão buscando encontrar a sua essência, é contemplar, compreender e experienciar o que é ser, o que é saber, o que é ter identidade, o que é tempo, o que é espaço, principalmente o que é Deus. Pensando nessa perspectiva aqui, a gente pode pensar e alinhar isso até na percepção dos chakras. Nós temos aqui 7 pontos. Primeiro, princípio e essência. Vamos pensar isso nas nossas primeiras dimensões de consciência, nos primeiros chakras.
Quem eu sou a partir da minha segunda dimensão? O que eu sei a partir da minha terceira dimensão, o meu terceiro chakra, que está ligado às minhas capacidades de percepção e principalmente da minha identidade. Identidade mais a nível energético, pensando em quarto chakra. Quando a gente começa a subir a nossa frequência e compreender a nossa identidade vibratória, ela já saiu da minha periferia, das minhas três primeiros chakras, das minhas três primeiras dimensões. Isso vai me levar numa capacidade de percepção de tempo e espaço de uma forma atemporal e não cronológica, como a gente compreende o tempo hoje. E esse tempo vem principalmente na manifestação das minhas palavras. Quando eu estou entoando palavras, falando palavras, eu sei que essas palavras têm um impacto numa linha não cronológica, mas atemporal e principalmente dentro da física quântica, quando a gente vai trabalhar a teoria da não localidade. Porque uma vez que eu irradio algo para o universo, por efeito de onda e causa e efeito, isso vai voltar para mim. E aí eu vou canalizar através da minha sexta dimensão, o meu terceiro olho, a percepção de espaço. E quando eu falo espaço, não espaço como a gente compreende de forma mais superficial, mas no espaço que me orbita além da matéria física, do mundo espiritual, das outras dimensões. E eu chego, então, à minha sétima dimensão de consciência, onde estou atrelado à percepção do que é Deus, né? O que é Deus imanente? E o que eu posso pensar, o que pode ser essa tradução de Deus? É um conceito? É uma forma de eu definir, perceber o que é algo que existe além do que a minha compreensão é capaz de perceber? O que é Deus, né? Se a gente pensa para falar assim, e isso é tão importante na nossa percepção, quando a gente fala o que é Deus, e a gente tenta trazer uma imagem para a definição disso, é quase impossível. E aí, dentro da perspectiva de vibracional que a nossa mente estagia, cada um de nós vai direcionar para algo, para a compreensão do que é Deus. E está tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? O que é Deus? Então, a gente vai levando para o sétimo chakra. Só para a gente dar continuidade. Primeiro, a gente tem que pensar o que é ontologia, que são termos, né? Ontologia vem da investigação sobre as categorias básicas do ser e como elas se relacionam umas com as outras. Por exemplo, no estudo da ontologia, não sei se vocês tiveram falado sobre isso, esse termo, a gente começa a trazer questionamentos. O que pode ser dito que existe? Quando a gente fala que nós existimos, por exemplo, existe uma frase de um filósofo que ele diz assim, vocês vão lembrar dele, acho que é René Descartes, penso, logo existo, né? Essa frase a gente pode ampliar ela e a gente pode trazer questionamento, porque o pensamento não é a existência. Como assim o pensamento não é a existência? O que eu penso no meu universo mental, o que eu experiencio através daquilo que eu tenho de compreensão do mundo, e cognitivamente eu traduzo isso em palavras, em códigos, isso existe dentro do meu universo mental, isso existe para mim, mas ele não existe de uma forma coletiva. Ele não existe para todos. E quando eu me conecto somente ao ato de pensar e não materializar, trazer para a vida manifesta, eu estou vivendo em um mundo totalmente paralelo, em uma outra dimensão, vamos dizer assim. O que é viver, às vezes, em 3D, em três dimensões? É eu viver, às vezes, com a mente no futuro, imaginando coisas, né, que estão acontecendo, ou vivendo no passado, evocando pensamentos, experiências, emoções, sentimentos que eu tive, e nesse trânsito eu estou onde? No presente. Então eu estou em três dimensões ao mesmo tempo. Só que no estudo da ontologia, essas três coisas que estão acontecendo nesse aqui na agora, elas são reais para aqueles que estão conectados, vivendo, tudo é real. Mas para aqueles talvez que estão orbitando esse ser e passando por experiências, talvez não seja real. Então, quando a gente vai aprofundar nisso, e principalmente dentro das técnicas terapêuticas, que a gente vai buscando o autoconhecimento, a gente vai compreendendo que a nossa mente traz para a gente milhares de historinhas que a gente acredita que é real, e para a gente é real, e é justo e honesto. Não tem nada de errado nisso. Agora, quais são os seus significados de ser? O que eu penso traz uma forma de percepção de crescimento ou não, ou de estagnação, que me faz ser quem eu sou. É muito mais profundo. Pensar é um ato, como diz Einstein,
dos mais difíceis. E é por isso que poucas pessoas pensam de forma, ao mesmo tempo, sutil e profunda, ampliando os horizontes sobre o que eu penso. É muito fácil a gente corresponder o que a sociedade, o que o mundo nos impõe, e a gente se identificar com isso e introjetar como uma verdade coletiva, porque eu não preciso aprofundar. Porque toda vez que eu aprofundar, eu vou trazer questionamentos. E dentro da cosmologia, que a gente vai trabalhar o cosmos de uma maneira mais ampliada, é um estudo da totalidade de todos os fenômenos do universo. E quando a gente começa a tentar entender o universo, às vezes nossa mente consciente ela buga. Vamos pensar uma coisa simples, que ao mesmo tempo é complexa. Se a gente pensar de uma forma mais macrocósmica, por que nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, falando desses termos e vivendo essa experiência de uma forma mais direta, superficial, consciente, todos nós vamos falar, eu escolhi. Eu decidi. Fez sentido para mim quando eu vi o tema. Me deu vontade de estar. Essa é uma resposta muito direta. Mas se você começar a aprofundar e tentar extrair o cerne aí e lapidar essa cebola, você vai compreender que pode ter coisas no universo muito maiores que te trouxeram a viver esse tipo de experiência hoje. Coisas que estão relacionadas, às vezes, com o seu caminho evolutivo, coisas que estão interligando você a um plano e a um, vamos pensar assim, a um propósito de vida muito mais profundo. E aí a gente pode abrir um leque aqui de percepções sobre isso. Então, o que eu venho trazer para vocês dentro dessa reflexão inicial sobre a meditação, atrelando a ideia da ontologia, da cosmologia e da metafísica, né? É uma frase de Fernando Pessoa. Há metafísica bastante em não pensar nada. Olha que interessante essa frase. No primeiro momento, nossas mentes podem bugar, né? Sim, o que quer dizer isso que o Fernando Pessoa está trazendo aqui? Há, no sentido de existência. Existe muita coisa além do físico, além da parte conceitual, além das minhas verdades, além da percepção de quem eu penso que eu sou, além daquilo que eu compreendo de mundo, além daquilo que eu entendo que é a minha essência. Quando eu me coloco no exercício profundo de não querer pensar nada, de não viver nada. E existe uma frase muito interessante que eu acessei uma vez, quando eu morei fora do Brasil, que era uma frase que mexeu muito comigo e eu não entendi o significado dessa frase, né? Para a gente poder ir para a nossa prática, só para contextualizar. Tinha uma biblioteca na faculdade onde eu estudava fora, na Universidade do Porto, que todas as vezes à tarde eu ia para lá estudar e eu entrava na porta da biblioteca, tinha uma frase assim gigante, e eu até não sei de quem que ela é até hoje, que fala assim, nada existe onde tudo tem lugar. E aí você podia ler a frase de qualquer sentido que ela sempre trazia a mesma percepção. Tudo existe onde nada tem lugar. Ou nada tem lugar onde tudo existe, ou tudo existe onde nada tem lugar. E eu ficava, às vezes, ali, falava, cara, isso é coisa de português. Não tem base, isso é coisa de português. O que essa frase quer dizer, né? O que essa frase está querendo me apresentar aqui? E eu ficava encucado com isso. Quando eu comecei a viver profundamente o autoconhecimento e 24 horas do dia manifestar isso na minha vida e viver para isso, compreendendo o meu papel, o meu propósito de vida, a minha missão, eu comecei a perceber que o nada é o todo. E ao mesmo tempo o todo é nada. Isso é muito meditativo, isso é muito metafísico. Porque quando você vai vivendo isso profundamente, isso vai se revelando a partir de ações, a partir de experiências, a partir da sua conduta, a partir da sua entrega e da sua abertura, principalmente em se conectar com a sua essência, compreendendo o que é a sua essência. Então, essa reflexão do Fernando Pessoa é muito importante, né? A metafísica, existe muita coisa, bastante em não pensar em nada. E nesse exercício, então, nós vamos para a nossa prática metafísica, nossa meditação quântica.
E essa meditação quântica, ela vai trabalhar as nossas energias no sentido vibracional, de compreensão de quem somos e como ela pode impactar no nosso campo eletromagnético. Nós vamos começar, muitos de vocês eu não consigo, né, visualizar e ver aqui pelo chat, mas quem eu estou conseguindo ver aqui, tranquilo, eu vou pedir um favor para vocês, né? Quem puder também abrir a câmera para auxiliar, o senhor está vendo aqui. Nós vamos sentar com a nossa coluna reta, eu vou guiar vocês durante um tempo numa respiração. Obrigado, Iva. Para vocês conseguirem, nesse primeiro momento, equalizar o nosso campo energético, tá bom? E depois eu vou colocar umas músicas, e as próprias músicas vão levar para vocês onde vocês devem ir. Não vai ser mais a minha fala, não vai ser mais minha condução, tá bom? Obrigado, Júlia, também. Obrigado, Jaya, você está aqui. Ana Cláudia. Então, quem está sentado no chão igual eu, perna cruzada, perna direita sobre a esquerda, nós vamos alinhar a nossa coluna, posicionar nesse instante. Palma das mãos, nós vamos fazer um mudra. Nós vamos pegar a mão, nós vamos colocar dedão com o dedo do meio, nesse sentido, e vamos virar para cima. Esse é um mudra, tá? Normalmente as pessoas fazem indicador com o dedão, dessa vez nós vamos pegar o dedo médio e vamos fazer esse mudra e virar para cima, tá bom? Mudra são como antenas de captação energética que vão potencializar o nosso acesso ao mundo espiritual e amplificar a percepção da nossa consciência. Então, quando a gente está vivendo experiências aí transpessoais e a gente está fazendo vários mudras, nós estamos mudando a faixa de frequência onde está sendo captada aquela energia, né? Então, vamos juntos nesse primeiro momento. Obrigado, Orion. Fechar os nossos olhos nesse instante. E nesse primeiro momento, com os olhos fechados, faço sim, Ivone, dedo médio e indicador, tá? As duas mãos. Coloco a palma da mão virada para cima na minha coxa, fecho os meus olhos e alinho o meu queixo com os ombros. Pego a minha coluna, sustento ela, estico o meu corpo, boto o meu queixo em paralelo com o chão e trago a atenção nesse momento para a minha respiração. Eu vou perceber a entrada e a saída de ar nesse instante da minha respiração. Vou trazer atenção para o ponto entre as minhas duas sobrancelhas, do qual alguns conhecem como o terceiro olho ou sexto chakra. Eu já começo nesse movimento a perceber uma pulsão, uma sensação nessa região entre as duas sobrancelhas. Dentro do caminho do despertar da consciência, nós compreendemos que o universo é mental e nesse momento nós nos entregamos às forças magnéticas do universo sem medo e sem necessidade de controle. Todos nós somos amparados, respeitados e amados dentro desse processo e cada um é honrado dentro da sua busca íntima por querer evoluir, crescer, se curar, amar, compreender o todo que existe dentro de cada um. Nós trabalhamos somente com as forças do bem, do amor e da verdade, e somente por ela nós somos guiados. Nesse movimento, todos nós vamos viver a experiência da meditação quântica, nos abrindo à manifestação do universo. Inspira profundamente, enche o pulmão de ar, cada um de vocês, e deixe esse ar aí dentro aumentar a pressão interna e acelerar seus átomos, células, glândulas, órgãos e tecidos. E solta o ar. Contrai o seu abdômen, leva seu umbigo lá nas costas, intenciona esvaziar-se de dentro para fora, abrindo espaço para o novo, para que ele chegue e se manifeste. Inspira. Nessa inspiração, vai tomando consciência do seu corpo físico, da sua consciência emocional, mental e espiritual, e vai se conectando àquilo que você tem como Deus, como centelha divina, ou como centro norteador da sua consciência. Solta o ar.
Vai percebendo na palma das suas mãos, dentro do seu mudra, umas sensações que chegam, umas percepções da energia que transitam próximo de você e vai se abrindo, sem medo, sem necessidade de controle. Inspira. Nesse momento nós recebemos todos os seres de luz que nos acompanham, todos os nossos mentores, guias, todos aqueles que trabalham nas mais altas autarquias das ordens estelares, que favorecem o nosso processo evolutivo nesse plano. Solta o ar. Nós nos conectamos, cada um às suas entidades, a seus caboclos, pretos velhos, orixás, aos seus deuses e santos, aquilo que você se identifica na matéria adjetiva como algo supremo, como divindade. Inspira e vem sentindo a presença deles agora, todos felizes, chegando, alegres e contentes por vocês estarem onde vocês estão, nesse aqui, nesse agora. Solta o ar. Contrai mais uma vez. E dentro do espectro de luz e de cores, nós vamos transitar nesse instante, de baixo para cima pelo nosso corpo físico, pelas cores do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. No topo da nossa cabeça, na nossa sétima dimensão, ou no nosso sétimo chakra, nós abrimos o portal entre o mundo espiritual e o mundo material. Inspira. Não se preocupe nesse instante se o corpo físico traz percepções que você pode adjetivar de desconfortáveis. Tudo faz parte do trabalho. Tudo faz parte desse movimento. O desconforto também faz parte da vida. Solta o ar. Contrai mais uma vez. E nesse movimento, de forma íntima, justa e honesta, se coloque em percepção de recepção. Inspira. Que a luz se faça presente, que a luz se faça presente, que a luz se faça presente. Solta o ar. Que a luz se faça presente, que a luz se faça presente, que a luz se faça presente. Inspira. Que a luz se faça presente, que a luz se faça presente, que a luz se faça presente. Solta o ar. Que a luz se faça presente, que a luz se faça presente, que a luz se faça presente. Inspira. A manifestação das forças do bem, do amor e da verdade chegue cada um aqui nessa sala. E que cada um se sinta amparado dentro de uma bolha dourada de luz e de proteção. Solta o ar. Esvazia mais uma vez de dentro para fora e vamos ativar conscientemente nossas 7 glândulas endócrinas, transitando pelas suprarrenais, testículos e ovários, pâncreas, timo, tireoide, hipófise e pineal. Essas glândulas atreladas ao nosso sistema dos chakras aceleram os nossos vórtices de energia e nos colocam em conexão com algo transcendente. Inspira. De cima para baixo, a gente transita com as cores pelo violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Nos ancoramos nesse momento na base da nossa coluna, na vida manifesta, na matéria onde nós estamos. Solta o ar. Como um só pulmão, um só coração, uma só consciência. Nós nos interligamos. Inspira. O fato de estarmos separados fisicamente não nos impede de nos conectarmos eletromagneticamente, e as forças da natureza fazem o seu trabalho de forma harmoniosa, fluida e leve. Solta o ar. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Inspira. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Solta o ar. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Inspira. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Eu me conecto à minha essência. Solta o ar. Deixe esse ar fora de você, o máximo que você conseguir. E assim que você não conseguir mais, inspira mais uma vez profundamente e mantenha esse ar dentro de você. Inspira. Deixe esse ar mais uma vez expandir a sua consciência física, emocional, mental e espiritual.
solta o ar e respira normalmente. Continue você. E nesse momento, cada um de vocês sente a presença de energias em torno de você. O silêncio, o nada, faz parte desse todo onde você existe, onde você está conectado. Nesse momento, você é a sua forma mais pura de expressão. Deixe a sua mente ir para onde ela precisa ir. Solte para que a verdade se revele. Deixe que as forças te conduzam nesse momento. Todos nós, de forma amorosa, estamos recebendo nesse momento uma guiança espiritual e uma presença divina que vai limpando dentro de nós tudo que precisa ser limpo, desinstalando chips, implantes, miasmas, tudo aquilo que, de forma inconsciente, tem nos impedido de sermos quem somos. Percebem vocês nesse instante uma presença com uma mão, um toque suave, no qual ela chega nesse instante próximo da sua cabeça. E essa mão vai percorrer o seu corpo físico e ela vai parar onde precisa. E você vai levar a sua atenção para esse local e dentro da sua intimidade, dentro do seu quarto, onde você se conecta à sua luz maior, você vai entregar, abrir o seu coração e deixar vir o que precisa vir e manifestar tudo o que você sente, porque nesse momento todos vocês são amparados, abençoados e amados. Todos vocês são protegidos, todos vocês são filhos. E em total conexão com a nossa terra, com o pulsar do coração, do nosso coração e da batida eletromagnética do nosso planeta. Somos um. Todos somos um. Perceba seu terceiro olho, veja seu terceiro olho e fique em vocês. Somente em vocês. Continue de olhos fechados. E deixe a música conduzir vocês. Além da mente da
só chegar, você vai ser, meu coração vai te amar. É só chegar, você vai ver, meu coração vai te amar. Mas vou se entregar a este amor sem querer. Então é só deixar a vida cuidar de você. Seu coração é o lugar onde você vai descansar. Seu coração é o lugar onde você vai descansar. Além da mente, da razão, do bem e do mal, há um lugar de onde tocas na canção, hino de amor nos faz. É só chegar, você vai ver, teu coração vai te amar. É só chegar, você vai ver, teu coração vai te amar. E lá é só se entregar a este amor sem ver. Então é só deixar a vida cuidar de você. Seu coração é o lugar onde você vai descansar. Seu coração é o lugar onde você vai descansar. Procurem sempre o caminho da luz. Escolham sempre, sempre o caminho da luz. Luz é a luz é a paz. Vida é saúde, é harmonia. Procurem sempre o caminho da luz. Escolham sempre, sempre o caminho da luz. Luz é amor, luz é a paz.
vida é saúde, é harmonia. A harmonia tem as suas santas leis, perfeição é ser fiel às santas leis que regem tudo, que estão em todos, na natureza, no universo. A harmonia tem as suas santas leis, perfeição é ser fiel às santas leis que regem tudo, que estão em todos, na natureza, no universo, no pensamento, na palavra, no alimento que recebemos e doamos todo momento. Vamos trocar boas sementes, fluir na luz universal, no pensamento, na palavra, no alimento que recebemos e doamos todo momento. Vamos trocar boas sementes, fluir na luz universal, amar a Deus e a toda a criação, ser um com Deus na ordem universal, estando assim, simples assim, seja feliz, seja feliz. Amar a Deus e a toda a criação, ser um com Deus na ordem universal, estando assim, simples assim, seja feliz, seja feliz. Caminho da luz é a estrada do amor, caminho da luz é a estrada do amor. Escolha o amor, fique no amor, seja o amor, viva o amor. Caminho da luz é a estrada do amor, caminho da luz é a estrada do amor. Escolha o amor, fique no amor, seja o amor, viva o amor. Inspira profundamente, solta o ar. Vai gravando no seu psiquismo essa frequência, essa energia que você está nela nesse instante. Vai compreendendo o quão grande você é. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Terceira e última vez, inspira. Vai tomando consciência do seu corpo físico, sentindo o dedo dos seus pés, das suas mãos. Relaxa as suas mãos nesse momento, desfaça o mudra. Respira normalmente. Relaxa a sua testa, relaxa os seus olhos. Engula a saliva se desejar. Relaxa o seu queixo. E numa contagem regressiva de 3, 2, 1.
Cada um no seu tempo, para abrir seus olhos. E vem voltando para esse aqui, para esse agora. Arro. Todo mundo de volta. Júlia, tô vendo. Ana, Iva, Alcione, Jaya, Ana Cláudia, Orion, ótimo. Natividade está aqui. Maravilha, turma. Portais abertos no nosso Expresso da Luz. Gratidão profunda a cada um de vocês. Eu queria partilhar, né, um pouquinho, mas não vai dar tempo, porque eu não posso atrapalhar o horário dos outros. E quem tiver alguma coisa depois que queira comentar, partilhar, eu estou aberto para todos vocês. Vocês podem me mandar um direct lá, né? Eu estou com o administrativo lá da Movimenta, e aí eu tenho o maior prazer de responder cada um de vocês, né? E acolher vocês, tá bom? A nossa próxima palestra já está na outra sala, eu coloquei o link no grupo. Tem que ser links separados, porque são gravações separadas. Então, para vocês que vão continuar no Expresso, abre o grupinho, clica de novo, a sala já está aberta lá e eu recebo cada um de vocês, tá bom? Gratidão profunda, fiquem com Deus, vamos juntos nesse Expresso, muita luz, muito amor por cada um de vocês. Gratidão.